Durante a monarquia de Israel, Deus usou pessoas para falar ao povo a respeito daquelas coisas que não estavam do seu agrado, que não cumpriam a sua vontade, que não iam pelo caminho que Deus queria. Eram pessoas utilizadas por Deus para mostrar o pecado, mostrar o erro e muitas vezes fazer mensagens, transmitir mensagens que não eram agradáveis aos ouvidos. Esses eram os profetas. Os profetas apareciam, os verdadeiros profetas apareciam, geralmente trazendo notícias ruins, trazendo chamadas de atenção, alertando ao povo: olha, vocês estão errados, vocês estão pecando, vocês estão sendo idólatras e Deus não está se agradando disso não. Não apareciam profetas para dizer: determine a vitória, determine que você é filho de Deus e Deus tem que te abençoar. Não apareciam profetas com notícias boas, não. Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar trabalho, vai te dar uma casa luxuosa, vai te dar o melhor carro do mundo. Deus não mandava esse tipo de profeta. Às vezes apareciam os camaradas falando isso aí, mas eram os falsos profetas. Profetas apareciam, eram pessoas utilizadas para falar de Deus. Nem todos os profetas que apareceram, que foram utilizados por Deus no Velho Testamento, estão registrados na Bíblia nominalmente. A gente vai ver hoje um servo do rei que escondeu 100 profetas do Senhor. Não nominados, não tem os nomes desses 100 profetas, mas ele os escondeu porque havia uma ameaça de Jezabel de matar os profetas de Deus. Ou seja, as pessoas que falavam em nome do Senhor eram pessoas que incomodavam, não eram pessoas que agradavam, eram pessoas que incomodavam. Não incomodavam porque criavam problema, incomodavam porque traziam de Deus a mensagem de não satisfação, de contrariedade à vontade de Deus. As pessoas estavam seguindo, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Estavam adorando a deuses pagãos, estavam fazendo idolatria e Deus não admitia. Nesses reis, na maioria desses reis, a entidade Baal, que era Sidônia, ela foi trazida muitas vezes para o centro da monarquia. Para o rei, muitas vezes, se curvava a Baal, vários reis, né? E Deus não gostava, e é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus não admitia isso. De tal maneira que havia uma importância muito grande no ministério profético, ou seja, em ter profetas que falassem ao povo as coisas que eles precisavam ouvir, né? E vários desses profetas, aliás, para eles falarem, eles tinham autoridade, era uma autoridade espiritual. Não era uma autoridade hierárquica, por assim dizer. Ele não estava numa posição, assumia uma função ou cargo, e esse cargo dava a ele autoridade. A autoridade que a gente está falando aqui é aquela situação de você falar e as pessoas entenderem que aquilo que você está falando realmente vem de Deus, realmente tem autoridade, realmente é a vontade de Deus que aquilo ali seja falado, que aquilo realmente é correto, por mais que incomode. Veja que esses profetas não precisavam começar as frases dizendo: Deus me falou para te dizer. Às vezes até falavam: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ou às vezes o narrador da Bíblia coloca: veio ao fulano a palavra do Senhor dizendo, reconhecendo que aquela era uma palavra de Deus, reconhecendo que aquilo era da vontade de Deus, que era o que Deus queria que ele falasse. Mas o profeta não precisava necessariamente dizer: Deus mandou eu dizer isso. Algumas vezes até diz, mas ele não precisava evocar o nome de Deus na sua narrativa e colocar na frente para dizer que ele tinha autoridade. A sua autoridade, ela era reconhecida
conhecida pelos demais. E como é que ela era reconhecida? Pelo seu viver, pelo seu comportamento, pelo seu procedimento e por muitas vezes confrontar uma autoridade ou uma autoridade eclesiástica, mostrando a palavra de Deus e dizendo: olha, aqui está escrito outra coisa, você está errado, porque isso aqui é a palavra de Deus e Deus disse que era para fazer de outra forma. Este confronto era muitas vezes feito pelo profeta. Veja que quando o profeta fazia isso, ele colocava a sua própria vida em risco para falar o que era necessário. E vários, como eu disse, vários profetas apareceram. A gente vê que alguns profetas moram nos palácios reais, trabalham para a realeza. Mesmo trabalhando para a realeza, eu tenho os falsos profetas, aqueles que falam que o rei quer ouvir, né? E eu tenho os profetas verdadeiros. Por exemplo, Davi tinha profetas no seu palácio que chegava e confrontava ele: rei, tu pecou, olha, o que tu fez ali? Por que tu foi fazer isso? E Davi caía em si. Mas era necessário ter coragem, afinal de contas estava confrontando o soberano, a maior autoridade terrena que tinha ali no reino. Ok? E dentre os profetas que a gente tem no período da monarquia, tem dois que chamam bastante a atenção. Esses dois profetas não têm livros proféticos como Isaías, ou os profetas menores lá, Abacuque, Sofonias, Malaquias, não tem um livro deles escrito, mas temos o livro de Reis, que narra o que esses profetas fizeram, as experiências que eles tiveram. A gente está falando do profeta Elias e do seu sucessor, o profeta Eliseu. As próximas duas lições, a de hoje e a próxima, vão tratar sucessivamente de Elias hoje e Eliseu na próxima. Esses profetas, eles foram usados por Deus para manifestar não só a sua palavra, mas para manifestar milagres, fazer atos milagrosos. Com que finalidade? De ser poder, de demonstrar poder e glória? Não. De mostrar para o povo que eles estavam indo no caminho errado. Mostrar para o povo que Deus, o Deus de Israel, era o único e o verdadeiro Deus. Que Baal não tinha poder, que não havia por que seguir um Deus, que não podia nem manter a fartura ou o alimento nas suas terras. Essa era a missão desses profetas e é por isso que Deus usou Elias e Eliseu, não só para profetizar, não só para trazer a sua palavra, como também fez milagres através da vida deles, para demonstrar o seu poder, a sua glória e para que o povo caísse em si. Veja que muitas vezes a gente vê por aí, né, culto de cura e libertação, e a cura e libertação vai acontecer naquele dia e hora marcados. Não é necessário isso. Deus cura sim, Deus liberta sim, a qualquer hora e a qualquer momento. Não precisa ter data e hora marcada para isso, ok? E a gente tem que ter muito cuidado, porque que certas igrejas ou certas comunidades fazem estes eventos. É para atrair atenção? É para trazer pessoas? Será que é, de fato, o jeito correto de fazer isso? Os profetas, como eu disse, não estavam, os verdadeiros, né, não estavam ali com a finalidade de agradar. Né? Eles precisavam ter coragem para denunciar a corrupção e o pecado. Veja que corrupção aqui não é simplesmente desviar dinheiro governamental ou coisa desse tipo. Eles estavam para mostrar ao rei que o rei de Israel, ele precisava ser um modelo para todo o povo. E quando o rei de Israel errava, todo o povo ia atrás. O rei precisava estar de forma correta perante Deus. E o rei em pecado fazia o povo pecar, porque o povo copia. E eu falo isso, e já falei algumas vezes, e repito, cuidado, você que é liderança, cuidado quando você estiver à frente, cuidado porque você deve estar à frente como liderança, né? E senão não tem porquê
né? Deus não nos deixa quietos se a gente se coloca no centro da sua vontade para trabalhar. Mas cuidado, porque você à frente, você é liderança. E sendo liderança, as pessoas vão fazer igual a você. Se você errar, as pessoas também vão errar. E é importante que a gente tenha fidelidade aos propósitos ou à missão que Deus coloca em nossas vidas. Deus usou Elias e Eliseu para falar da sua palavra, para trazer luz ao povo que estava perdido e falou poderosamente através de experiências extraordinárias e milagres. E a gente precisa entender que Deus usa as pessoas dessa forma. E eu e você precisamos estar no centro da vontade de Deus para que Ele nos use. Essa é a lição número 9 da Revista Palavra e Vida, edição 77. A Revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, baixar o PDF e acompanhar as lições conosco. Essa revista tem por tema Os Reis e os Profetas de Israel. Foi escrita pelo pastor Alonso Colares. E a lição de número 9, essa que nós vamos falar sobre o profeta Elias, tem por tema Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus foi a expressão que o povo falou no Monte Carmelo depois que Deus mostrou que Baal não tinha poder nenhum. Bom, o primeiro tópico começa aqui com o nome Um Homem Sem Medo. Será que um homem sem medo? Um homem sem medo. 1 Reis 17:1 fala do nosso personagem principal, que é o profeta Elias. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Veja que aparece uma parte do versículo, início do versículo, fala que Elias era um tesbita. Na Nova Versão Transformadora fala Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe. Veja que a cidade de Tisbe, ou o tesbita, só aparece na Bíblia relacionado a Elias. O que significa isso? Significa que não era uma cidade importante. Significa que não era uma cidade com uma economia que chamava atenção, ou com doutores, não tinha nenhum expoente em Tisbe. Era uma cidade simples, talvez até pequena, comum, sem uma importância, sem uma relevância por algum aspecto econômico, político ou social. Tanto é que quando aparece Elias, fica Elias o tesbita ou Elias de Tisbe. Ou seja, a cidade aparece como o sobrenome de Elias. Elias não era de uma cidade importante, ele não era de um grande centro, ele era de uma cidade qualquer. Deus usa uma pessoa de qualquer lugar, não precisa ser uma pessoa de um grande centro, não precisa ser do Rio, de São Paulo, ou sei lá, de uma capital grande do Brasil, não precisa. Deus usa um homem qualquer, de qualquer lugar, e ele vai fazer com que sua palavra seja propagada da forma que ele quiser e da forma que ele achar melhor. Tisbe provavelmente, como eu disse, era um lugar pequeno, um lugar sem relevância, e vira o sobrenome de Elias, Elias o tesbita. E Elias aparece ao rei Acabe numa audiência. Veja, alguém chegava para falar para o rei, para falar ao rei, tinha que ser numa audiência real. Como é que você vai chegar para falar com o rei? Tem que marcar uma audiência, tem data, hora, tem roupa para colocar, tem reverência, tem todo um jeito para chegar na presença do rei. Não é assim tão simples, não. Né? Se você for aqui no Congresso Nacional ou for visitar o Palácio ali na Esplanada, o Palácio do Planalto, você vai ver que tem que ter terno e gravata para entrar. Por quê? Porque tem que ter terno e gravata para entrar, porque você vai entrar no Congresso Nacional, tem que ser de terno e gravata, senão não entra. É assim, é o jeito, é o protocolo, é a forma que tem lá.
E se você quiser entrar, coloque o terno e gravata. Eu fico pensando que tem muita gente que não quer nem botar uma roupa um pouquinho melhor para ir à igreja, né? Mas para lugares você precisa ir. Mas ele aparece na frente do rei, numa audiência real, para falar com o rei Acabe. Lembra das lições anteriores que a gente falou dos reis ímpios? Acabe era um rei ímpio, ele que casou com a Jezabel. Lembra de Jezabel? Pois é. E aí Elias começa, no capítulo 17 de 1 Reis, ele aparece para falar com o rei. E então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Na Nova Versão Transformadora, né, que é um vocabulário um pouco mais coloquial, já fala assim, ó: tão certo quanto vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Fica um pouquinho mais claro aí. Até que Elias diga, pela vontade de Deus, ou pela palavra de Deus, ou até que Deus diga que vai chover, não haverá chuva. O que quer dizer isso? Que significado tem isso? Né? Tá, tudo bem, não vai chover, e daí? Veja que aquele tempo, a chuva, a gente não vê isso quando mora na cidade, porque a gente não percebe muito essas coisas. O máximo que pode acontecer é se houver uma seca muito grande, a gente começar a ter racionamento de água dentro de casa. É o máximo que a gente consegue enxergar vivendo num grande centro. Aqui em Brasília já aconteceu há alguns anos atrás, há mais de quase 10 anos atrás, não chega tanto. 14, 15, 16, até 17 estava tendo racionamento de água, porque os reservatórios, a gente tem um período de estiagem grande aqui, e o reservatório que tinha estava muito baixo, e se você liberasse água para todo mundo consumir de qualquer jeito, a água acabava antes que as chuvas viessem. Então a gente tinha racionamento, tinha dias que a gente não tinha água em casa, ok? E aí tinha que juntar um pouquinho, guardar para o banho, enfim, fazer só o básico ali para que a gente pudesse ter a nossa água para sobreviver. Ninguém morria por causa disso, mas era desconfortável. Só que lá era bem pior, porque faltar água significava que a plantação, todas elas, iriam secar, que não haveria frutos, que não haveria trigo, que não haveria milho, que não haveria sustento, não haveria comida. Seca, naquele tempo, significava falta de comida. Se a gente for olhar no Nordeste, a pobreza do Nordeste se deve bastante a isso. A seca do Nordeste, muitos anos a gente ouviu falar. Por quê? Porque sertão árido, não tem o que plantar, não tem o que colher, não tem o que vender, não dá para comprar comida, os animais morrem de fome, não engordam, e aí há uma grande fome. Só que significava mais do que isso. Significava dizer que o rei, que o deus Baal, que era um deus pagão dos sidônios, né? Que o rei estava seguindo, que o rei estava prestando culto a ele, era o deus da vida e da fertilidade. E que era muito bem entendido naquela época que quando se queria chuva, tinha que se pedir para o Deus que mandava a chuva, que fazia com que a planta brotasse, que a vegetação crescesse, que houvesse árvores frutíferas, que houvesse trigo, milho, soja, enfim, o que se plantasse lá, não sei se plantava soja naquela época, né? O que se plantava naquela época pudesse alimentar e ter comida. E era bem entendida essa relação com a divindade. Se a divindade estivesse insatisfeita, ela não mandava água, não mandava chuva e a gente passava fome. O que Elias está dizendo a Acabe é que assim, olha, não vai chover porque não é Baal, é Deus. E o rei entende muito bem isso. Que o que Deus está querendo fazer não é castigar aquele povo. O que Deus está querendo fazer é mostrar que quem é o provedor da vida é o Deus de Israel, é Yahvé, não era Baal. Bom, o rei entendeu muito bem essa mensagem,
né? E aí a gente vê aqui nos versículos até o 14 ali, Elias falando com o rei Acabe a respeito disso. O que segue é Deus mandando Elias ficar perto de uma fonte. Corvos vão levar carne e pão para ele todos os dias, 2 vezes por dia. Ele sobrevive um bom tempo com aquilo. Depois Deus manda Elias ir para uma cidade chamada Serepta. 1 Reis 17, de 8 a 24, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de madeira. E eu vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. É o resto, é o que sobrou de comida. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Veja que, olha, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, veja que tem um detalhe escondido, não escondido, mas um detalhe que a gente precisa entender. Baal era um deus sidônio, ele era de Sidom. Pior, Baal era desta terra, Serepta era uma cidade da terra de Sidom, né? E era o lugar original de Baal. A mensagem aqui é a seguinte: olha, Baal não consegue fazer nem que as pessoas de sua própria terra natal, da sua terra onde ele apareceu, onde ele surgiu, onde ele era originário, sobreviver. Ele não consegue nem manter esse povo, que dirá todo o Israel. A mensagem aqui é muito mais complicada, é muito mais profunda, vamos dizer assim. Complicada não, muito mais profunda. Deus está dizendo que a viúva precisava confiar em Deus através do profeta, e que Baal não iria socorrê-lo. Depois disso, ainda tem nos versículos seguintes um outro milagre que acontece. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto e ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias. A alma do menino voltou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias:
Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e é que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja que ter o sustento diário não foi uma experiência tão chocante para ela, não marcante. Precisou o filho morrer e Elias pedir a Deus que o ressuscitasse para que a mulher de fato conseguisse entender que Elias era mensageiro de Deus. Veja as pessoas que Deus está usando para fazer milagres. Ele está usando Elias, de uma cidadezinha desconhecida, está usando uma viúva, uma pessoa desamparada, para mostrar ao povo a idolatria, o pecado e as coisas que eles estavam fazendo de forma incorreta. Né? Muitas vezes, a mensagem mais forte de Deus não vem de uma pessoa importante, de um exímio pregador, de um orador excelente. Muitas vezes a mensagem de Deus mais importante vem de uma pessoa muito simples. Bom, o segundo tópico fala ali do grande desafio e é um episódio, ele chama de episódio emblemático, é um episódio, é um capítulo, né, à parte, é um capítulo que chama a atenção na Bíblia, é o duelo de Elias com os profetas de Baal. Não é de Elias com os profetas de Baal, na realidade é o duelo de Deus contra Baal, através de Elias e dos profetas de Baal. Mas essa batalha, este embate ali no Monte Carmelo é algo que chama a atenção pela potência, pelo poder de Deus manifestado ali. É um episódio assim extremamente perturbador, ele chama atenção, né? O perturbador foi o rei que chamou Elias de perturbador, mas Deus usou Elias ali para mostrar o seu poder. Essa história está lá no capítulo 18 de 1 Reis, vale a pena ler. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano. Olha que são 3 anos sem chover. Dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus mandou Elias ir até Acabe e dizer que ia chover de volta. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então Elias saiu caminhando para encontrar Acabe. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e águas. Veja que ele era mordomo de Acabe, mas temia a Deus, ok? E profeta não são só esses que são nominados. Aqui, olha, tinha muitos profetas, Obadias protegeu ali 100 profetas, escondido do rei. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já em caminho, eis que Elias se encontra com ele, vinham de um lado outro do outro, né? Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele, sou eu. Vai e diz a teu senhor, eis aqui está Elias. Aí Obadias fica com medo, olha só. Porém ele disse, em que pequei para me entregares teu servo na mão de Acabe e ele que me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste homens à tua procura. Veja que Acabe estava procurando Elias para desfazer, né? Provavelmente para desfazer aquela coisa do não vai chover, né? Eis que o meu Senhor, cadê? Não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandaste homens à tua procura, e dizendo eles, ainda aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não havia achado. Agora tu dizes,
vai, dize ao teu senhor, eis que aí está Elias. Pode ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará, e contudo teu servo temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai, dize a teu Senhor, eis aqui está Elias, ele vai me matar. O Obadias estava com medo de levar a notícia para Acabe e Deus levar Elias para outro canto. Né? Mas Elias afiançou e disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Pode falar que eu estou indo lá. Né? Então Obadias Obadias encontrar-se com Acabe, lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Aí se encontraram. Vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel. O rei Acabe chamou Elias de perturbador. Sabe o que Elias fez? Respondeu na lata. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Serão 850 pessoas aqui. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Por que Acabe fez isso? Porque ele queria que acabasse a seca. E se Elias estava dizendo que era para fazer, vamos fazer, para ver se acaba. Então Elias se juntou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, 2 touros, 2 boizinhos ali. Escolham eles para si um dos novilhos e dividindo em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Veja que fogo do céu muitas vezes era entendido como os raios que vinham nas tempestades, né? A gente ouve o trovão, raio, ouve o trovão e vê o raio, e era entendido pelo povo como fogo no céu. E aí o que Elias está falando é para colocar ali o novilho, e se Deus mandasse um raio e queimasse aquilo ali, então o Deus que fizesse isso era o verdadeiro Deus, e como era um sinal de divindade, o povo entendia isso como sinal de divindade, o povo achou bom essa ideia. No versículo 24, o povo diz, é boa esta palavra. Então, disse Elias, versículo 25, aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram, pois, o novilho que lhe fora dado, preparai-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentava ao redor do altar que tinha feito. Pensa, 400 e mais 450, 850 pessoas gritando e pedindo que Baal mandasse fogo do céu. Eu imagino a gritaria que teria sido naquilo ali. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, estão de manhã até o meio-dia, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará.
Então, Elias já estava zombando desses 850 profetas. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o costume, até derramarem sangue. Eles já havia no culto a Baal, tinha orgias, tinha sacrifício de gente, tinha automutilação, tinha de tudo. Né? Passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Parei aqui no 29 por enquanto. Veja que Elias, ele está dizendo para o povo e disse para Acabe que tudo que estava acontecendo de mal não é porque Deus estava perturbando porque eu estou fazendo isso, era Deus que estava castigando o povo porque o rei estava fazendo o que era mal. Veja que a culpa era bem clara, ok? E Baal não retruca. Acabe chamou Elias de perturbador e Elias já respondeu na lata que aqueles males todos estavam acontecendo porque deixaram de adorar o Senhor. Né? E além disso tinha lá a Azera, que era outra divindade sidônia, que era entendida como esposa de Baal. Enfim, e aí foi-se e fez-se toda essa ação, né? Os dois novilhos, e aí os profetas de Baal dançavam, faziam invocações, mutilações, até o ponto de Elias chegar a sarcasmo, né? A zoar eles porque zombar deles porque Baal não respondia. Bom, chegou a vez de Elias. Versículo 30. Então Elias disse todo o povo: chegai-vos a mim, vem cá, chega aqui. Né? E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então veja que naquele monte já tinha um altar. O povo deixou de sacrificar a Deus o que já sacrificava lá. O povo deixou de prestar o culto. E o altar, que provavelmente não estava sendo utilizado, estava quebrado. Ele foi e reparou o altar. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Pegou 12. 12 era um número ali no Velho Testamento, tinha um significado de completo, de perfeito, de todo, ok? Eram as 12 tribos, era todo o Israel. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente, sei lá, deve ter tido ali meio metro, 50, 60 centímetros, chuto eu, né? E armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto sobre a lenha. Mas não era para pegar fogo, vou botar água, que estranho. E disse ainda: fazei segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu também de água o rego. Então ficou o altar com aquela vala em volta cheia d'água, tudo molhado ali. Bom, se era para um raio, ele criou um grande para-raio ali. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias, um só, contra 850, um só, e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Dá até arrepio ao ler essa oração. Não era uma oração, humilha aquele povo, humilha esses sacerdotes, não era nada disso. Mostra o teu poder, eu sou poderoso, não tinha nada a ver, eu determino. Não teve eu determino, não teve eu quero, não teve nada disso. Teve uma humilhação de Elias, pedindo a Deus que respondesse para que o
povo entendesse quem era Deus, para que o povo conseguisse absorver essa ideia de que Deus era Deus. E então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, ainda lambeu a água que estava no rego. Foi um vapt assim que levou tudo. E vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: ó Senhor Deus, o Senhor é Deus. E aí ele matou os profetas de Baal, e depois orou mais uma vez, e Deus trouxe a chuva, e a chuva voltou à terra. Veja que o objetivo não era demonstrar poder e glória, não era isso. O objetivo era simplesmente mostrar ao povo que Deus era Deus. Elias queria um avivamento. Elias queria que o povo entendesse quem era o Deus que deveria receber culto, quem tinha poder. Depois disso, mortos os profetas de Baal, voltou a chover, voltou a fertilidade à terra, voltou a ter comida, voltou a alimentar o povo. O povo entendeu, ou deveria entender, que Deus era Deus, né? Infelizmente, a gente vê que depois o povo não resolveu tudo isso de uma vez por todas, né? A gente vê mais à frente que que o povo ainda se desvia de Deus algumas vezes. Mas houve naquele momento como é que se diz? Houve um avivamento naquele momento. Mais tarde, Elias de novo vai falar contra o rei Acabe, porque ele rouba a vinha de Nabote. Está lá em 1 Reis 21, depois você pode ler lá mais com calma, né? O rei queria uma vinha que estava do lado do palácio, o cara não quis vender porque era herança, e aí Jezabel vai lá, manda fazer um jejum, bota 2 pessoas para testemunhar contra Nabote, aí levam ele para fora e apedrejam, e aí como não tem mais herdeiro, aí ela manda Acabe ir lá e tomar posse da vinha, e aí o Elias chega de novo para mostrar que, olha, você está de novo fazendo isso aí errado, né? Roubou a vinha dele, né? É interessante que quando Elias vai falar com Acabe, né? Acabe de novo faz uma interjeição dessa, né? E ele fala contra Elias novamente, né? Dispõe-te, vai falar assim no lugar, perguntou Elias: já me achaste, inimigo meu? Né? Versículo 20 de 1 Reis 21, quando Acabe está tomando posse da vinha, e 20, perdão, 1 Reis 21, 20, quando Acabe está tomando posse da vinha e que Elias vai falar com ele, Acabe já fala assim: você já me achou de novo, meu inimigo? Não, aí Elias fala: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que era mal perante o Senhor. Você já está errando de novo. Aquele negócio lá no Monte Opis, já esqueceu aquilo ali? Poxa vida, olha, foi tão assim marcante e você já esqueceu? Veja que Deus está usando Elias para mostrar o seu poder e glória. Pessoa simples, cidade desconhecida, para mostrar o seu poder e glória, tá? E Elias não precisava de honra, Elias não precisava de glória, mas quando a gente está no centro da vontade de Deus e faz a vontade de Deus, Deus nos dá esse poder e essa glória. Ele nos honra. Não é poder e glória é dele. Ele não nos dá poder e glória. Ele nos honra, usando-nos como seu intermediário. Terceiro tópico fala preparando o sucessor. Os fatos que se seguiram, quando a gente vai ver lá em 1 Reis 19, mostram que Elias está fisicamente cansado. Depois daquilo ali, a Jezabel disse que ia matar ele. 1 Reis 19, de 1 a 8, rapidamente vou ler aqui. Elias se sente
um pouquinho acabado. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias, 1 Reis 19, 1 a 8. Tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Aí veio o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fez comida para ele. Ele acordou, tinha um pão quentinho ali na pedra, com cheirinho de pão. Sabe quando chega na padaria, aquele cheiro gostoso? Ele acordou, tinha aquele cheirinho de pão, e aí ele comeu aquele pão, bebeu água, dormiu de novo. O anjo acordou ele de novo, e ele caminhou até o Monte Horebe, Monte Sinai, né? E Deus lá falou com ele de volta. E depois de reconquistar o coração, reanimar o coração de Elias, Deus dá uma outra missão para ele. 1 Reis 19, de 15 a 21. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E lá chegando, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O seu sucessor. Bota aquele cara ali para ser seu sucessor. Quem escapar a espada de Azael, Jeú, o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobravam a Baal, e toda a boca que não o beijou. Veja que Elias achava que estava sozinho. E Deus mostra para ele: olha, tem só mais 7.000. E aí ele passa, vê Eliseu, lança sua capa sobre Eliseu. Eliseu está lá com uma junta de bois, né? E esse lançar a capa sobre era comissioná-lo como seu seguidor. E Eliseu só pede a Elias: deixa eu lá beijar meu pai e a minha mãe e eu te seguirei. E Elias disse: sim, vai e volta, pois já sabe o que eu fiz contigo. Já sabe que eu estou dizendo que você é meu sucessor. E Eliseu, e voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou. Junta de bois ali era força de trabalho, era ferramenta, é quase um trator, né? Mas ele matou os bois, fez um grande churrasco, deu ao povo, se despediu dos seus pais e seguiu Elias. Eliseu largou tudo o que estava fazendo. Veja que o coração de Elias estava cansado. Ele ficou cansado. O embate foi grande e a gente entende a parte humana. Elias era humano. Olha, mas era Elias, era homem. Era homem que nem eu e você. E a gente pode se colocar na presença de Deus e experimentar as mesmas coisas que ele. Ah, Saulo, mas Deus não vai fazer com a gente a mesma coisa que fez com Elias. Eu não sei. Quem sabe é Deus. Não sou eu nem é você. É Deus que sabe o que ele vai fazer a gente experimentar. Mas depende muito do que eu faço no que tange a me colocar na presença de Deus, no que tange a seguir a sua vontade, no que tange a fazer o que ele quer. Depois dessas coisas, a Bíblia relata que Deus levou Elias numa carruagem de fogo. Né? Lá está em 2 Reis 2, você vê lá Elias sendo levado enquanto caminha com Eliseu, e Eliseu fica de boca aberta, de tal forma que ele exclama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha que coisa magnífica, gigantesca Deus fez levar Elias. Ele não experimentou a morte, ele foi a Deus, foi aos céus, numa carruagem de fogo. A passagem muito bonita de 2 Reis 2, vale a pena ler. Mas é importante você perceber que a gente está falando de um camaradinha, de uma cidade pequenininha, que não tinha nem referência
A Bíblia só cita Tisbe ou Tisbé por causa de Elias. Se não fosse por causa de Elias, a cidade não era conhecida, ok? E Deus usa essa pessoa simples para fazer coisas grandes e magníficas. Elias vai aparecer de novo, a referência a ele, lá em Mateus 19, de 1 a 9, quando Jesus está no monte e a transfiguração. E ali aparece Moisés, aparece Elias, representando a lei e os profetas, conversando com Cristo, a quem tudo converge. Que experiências maravilhosas Deus fez a partir de uma pessoa simples, de um profeta. A gente só conhece Elias porque Deus usou Elias, porque essas coisas foram registradas. E será que Elias se sentia tão capaz assim para todas essas coisas? Eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, eu acho que não. Porque muitas vezes a gente recebe de Deus uma missão, recebe uma coisa para fazer e Deus fala assim, olha, você vai fazer aquilo. Mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Nesse momento eu lembro da oração do rei Salomão, né? Eu sou um jovem, eu sou uma criança para assumir um trono. Como é que eu vou assumir um trono? Você já se sentiu incapaz de fazer a obra de Deus? Se sentiu, ore, porque Deus vai fazer com que você cumpra muito bem a sua obra. Ousadia do profeta Elias em denunciar o pecado. Veja, ele teve ousadia. Será que a gente tem ousadia de denunciar o pecado, de denunciar a idolatria? Precisamos ter. Será que eu já vivi, você já viveu alguma experiência extraordinária do Senhor? Presta atenção, porque muitas vezes a gente vive sim experiências extraordinárias. Não de cair fogo do céu ou de carruagem de fogo, mas às vezes pequenas coisas no nosso dia a dia são resolvidas por uma oração, por um pedido, por um coração sincero perante Deus. A oração de Elias não foi uma oração grande, bonita, com palavras complicadas, com textos complexos, mas foi uma oração simples, sincera e de coração. Que Deus nos ajude a estar no centro da sua vontade, orando e falando com Ele de coração. Que as nossas orações, antes de saírem das nossas bocas, saiam dos nossos corações. Dos nossos corações para o coração de Deus. Amém?